Olá, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje, Conta Tua História, aqui pela sua TV Norte A. Hoje estamos recebendo a neuropsicopedagoga Elaine Giló, e a gente vai conversar um pouquinho sobre autismo. Então, Elaine, seja bem-vinda novamente ao nosso estúdio, ao nosso programa. Conta a tua história. Boa noite, né? Prazer imenso estar aqui novamente para contar a nossa história, né? Como anda a situação, os progressos que temos, as solicitações. E aí a gente vai levar conhecimento, né? Nortear conhecimentos para quem está precisando ouvir. Verdade. Gente, eu fiz uma filinha aqui, porque o currículo dela não é pequeno, tá certo? Então eu fiz uma filinha aqui, porque senão não vai dar certo eu decorar tudo isso aqui. Ela é graduada em pedagogia pela UPE. Isso. É? Ela é educação especial, pós-graduação em educação especial inclusiva, neuropsicopedagoga, neurociência na aprendizagem, neuropsicomotricidade, terapia cognitiva, aplicadora ABA formada por a CBI of Miami, viu, gente? Isso. Olha só. E cursando terapia educacional. Ocupacional. Isso. Vamos lá. Então, a gente traz ela aqui para a gente trocar umas ideias. Eu lembro que em outro momento nós fizemos uma live, Elaine, e falamos sobre o autismo, né? E Isso. eu queria perguntar para você, o que mudou daquele tempo para cá? Eu acho que já faz uns 2 anos que fizemos isso, né? O que mudou? Pandemia. Eu acredito que muita coisa tenha mudado. Justamente. A questão do currículo é justamente por isso. O crescimento do autismo, a questão das mudanças, o que a gente vê que precisa cada dia melhorar para uma condição de vida saudável, para que a criança, o adolescente e o adulto seja funcional. Então, a gente começa fazendo, né, os cursos, as pós, para ir entrando e sabendo levar. As mudanças que tivemos foi na questão do CID-11, foi uma das, né, que possibilitou a gente, como terapeuta, ampliar o trabalho dentro de cada necessidade. Então, a gente tinha, antigamente se dizia assim, o autista ele é leve, ou moderado, ou grave, que a gente chama o suporte. O suporte que ele precisa é um suporte mediano, ele não precisa de suporte, é um suporte mais avançado. E esse suporte leva o quê? É o tempo de terapia, leva a questão de medicação, a questão de atendimento com o médico. Então, diante desse suporte, a gente vê. Então, nessas novas mudanças, o CID-11, que agora a gente trabalha mais, nos possibilitou que eu posso dizer que eu tenho uma criança com o espectro do autismo, né? Ele está ali mostrando as fases de evolução para o problema. Eu posso dizer que eu tenho uma criança que ela tem o processo do autismo, mas tem um cognitivo preservado, que ela tem conhecimento, ela é verbal, ela fala. Eu posso dizer que eu tenho um autismo, que ele já precisa de um suporte maior, ele tem uma questão de uma deficiência intelectual, ele não é verbal. Então, o CID-11 ele vem um monte de monoclatura que permite que a gente entenda os leques. E aí eu sei como eu trabalho e que área eu vou atingir naquela necessidade do autista, né? Que aí eu venho com um leque grande, que agora a gente também facilitou, que a gente chama a tríade. Então, eu tenho o autismo, o TDAH e o TOD, né? O TDAH, o déficit de atenção e a hiperatividade, ou sem a hiperatividade ou impulsividade, aquele menino danado que sobe, que curra, que pula, sabe? Aquele que dá muito trabalho e não para. Então, essa é a questão do imperativo. Ou o TOD, que a gente diz que é a criança que é opositora. Ela sempre está contra você, ela não aceita o não, ela sempre questiona, ela briga demais, ela sempre é a dona da razão. Então, são transtornos neurológicos que a gente precisa assim, ter muito cuidado, saber onde vai atingir, como vai trabalhar, uma parceria com a família para poder a gente, né, sanar uma situação e ter uma vida saudável. Elaine, como seria um jeito fácil de identificar uma criança com autismo? Veja, hoje a gente tem um cuidado muito grande no ambulatório justamente nessa questão. Existe a questão que a família diz assim, mas o pai era assim, a tia era assim, o avô era assim, quando cresceu, passou.
Mas passou de que forma? Né? A que ponto a gente acha que isso passou? Então, quando a gente vê que é uma criança que tem uma dificuldade de fala, hoje nós temos um material chamado Porteg, que é uma avaliação que a gente começa do 0 aos 6 anos de idade, para identificar esses estágios de crescimento, para ver o que está acontecendo naquele desenvolvimento da criança, cognitivo, social, psicomotor, e a gente vê se ele está no nível... Né? Pronto, a carteirinha de vacinação, se você olhar, ela tem um menininho que nasceu, um bebezinho, que está engateando e vai subir naquele gráfico. Então, a gente acompanha aquele gráfico para entender o desenvolvimento. Então, se eu tenho uma criança que ela não tem um desenvolvimento motor, que ela sempre cai, que ela não tem força de perna, que ela tem dificuldade de pegar. Se você tem uma criança que você percebe que a fala dela não está de acordo com a sua idade, que, vamos dizer, ela com 3 anos precisa estar lá com já umas 2.000, 3.000 palavras, e ela não faz isso, ela não completa uma frasezinha curta. Se você tem uma criança que você fala com ela, em nenhum momento ela lhe olha, ela olha para você, ela tem curiosidade com outras coisas, está sempre recuada, então a gente olha essas situações. A gente não quer dizer que possa ter alguma coisa. Às vezes, o que atrapalha muito é a questão da falta de estímulo. Antigamente, lá, né, bem antigamente, a gente via que as crianças tinham um processo de estímulo natural, que ia crescendo e aprendendo, ia né, passando seus padrões de vida de acordo com o que a gente chama as podas neurais. Hoje, as crianças não têm essa situação, precisa de um estímulo maior. Eu acho que a correria do tempo, a mudança de mundo, né, o crescimento de tudo, a gente tem hoje outro tipo de criança que precisa do estímulo. Então, se eu estou dando um estímulo a uma criança para que ela desenvolva na faixa etária dela, de acordo com o que a gente entende do normal, do que é a condição de vida padrão, e ela não alcança esses estímulos, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui errada. Se ela não consegue aprender, se ela não consegue identificar letras, se ela tem um problema de fala, uma troca de fala, isso a gente observa. Se o professor reclama direto, olha, eu faço aqui, quando eu termino de passar a atividade com a criança, que eu volto, ela não sabe mais o que ela fez. É uma memória de curto prazo. Por que essa memória de curto prazo? Né? A criança se queixa que está escrevendo, daqui a pouco ela já está em outra folha, ela escreveu de cabeça para baixo, a letra é invertida, isso acontece demais. Então, são pontos que a gente precisa investigar para entender que é uma questão de uma dislexia que é voltada para o TDAH, é uma questão só de um problema ocular, é um problema que uma fono possa resolver por uma troca de letra, que também é uma dislexia. Então, a gente precisa ter esses olhares pelo pequenininho, sabe? Aquela coisa miudinha que você vê que não. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes na internet a gente acha tanta coisa, tanta informação, e aí chega situações gritantes e às vezes a criança não tem nada. É só a sua ansiosidade, as comparações, né? Cada criança tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo, cada um desenvolve de um jeito. Então, eu não posso comparar. Eu tenho 3 filhos, cada um teve um tempo diferente, mas todo alinhou na mesma idade. Então, se eu estou vendo que não está alinhando, que não está chegando, eu dei a mesma educação, eu tenho aquele mesmo pulso de vida, então o que está acontecendo? Então, a gente tem que ter cuidado nas comparações, a gente tem que ter cuidado nas observações, e se a gente está inquieto, então a gente precisa procurar alguém, algum profissional que possa. A gente leva no psiquiatra, meu Jesus, no pediatra, todo mundo com P, né? Leva lá, explica a situação, ele já tem um olhar, e aí ele vai dizer a você, mãe, leve no psicólogo, mãe, leve na fono, mãe, procura um profissional na área para a gente ver o que é que tem aqui que precisa alinhar. Às vezes é uma questão realmente de crescimento, de evolução, de estímulo, que a gente provoca o estímulo e tem um resultado. A ciência, os estudos, ele aponta assim, alguma causa possível de tantas crianças com autismo, ou ainda não tem essas informações? Se jogou assim um tempo na mídia que era questão de medicação, do ácido fólico que a mãe tomava na gravidez, a questão de problema na água por conta de plantação, veneno e tal, a questão, né, veio um monte de indagações. Mas em estudos, que a gente vê artigos e os neurologistas, principalmente do exterior, Estados Unidos, que é o campo mais alto para a questão do autismo, eles deixam muito clara a questão de ser hereditário. Então, é uma genética. Vamos dizer, você tem uma possibilidade na sua genética, você não tem a questão do autismo, mas lá em você, na sua genética, você possa ter um mínimozinho de alguma coisa que fosse levar você a ser. E aí, quando você casa, sua companheira tem o quê?
outra genética. Então, você não juntou duas genéticas, um pouquinho daqui, e eu formei um ser. Que aí essa genética vem modificada. Né? Então, eu peguei uma possibilidade sua com a possibilidade de alguém e vem a criança. Então, hoje se questiona realmente que é uma questão de genética. Né? Tem um percentual na questão de genética humana, realmente. Eu sou predestinada a ter um problema, mas eu não aflorei, não tive, ficou ali guardadinho. Então, quando vem a genética, que a gente modifica, que mistura com outra pessoa, que tem toda essa questão, né, de Jesus toma aqui e faz bem feitinho, então é mais uma questão de genética. Elaine, e em relação ao tempo, quando foi que se descobriu, digamos assim, o período do primeiro autismo? Quando que isso veio à tona? Eu acho, se eu não me engano, eu não tenho de certeza assim, que eu com datas sou terrível, mas tem mais de 50 anos, se eu não me engano. 50 anos. Tem muito mais do que isso, porque é uma coisa relativa que se dizia que era, o autor dizia que era mãe de geladeira. Por quê? Porque culpavam a mãe pela falta de estímulo, a criança não ter a disponibilidade de ser o social. Né? Porque hoje a gente diz assim, que a questão do autismo é o ser não ser social. Não falar com ninguém, viver no mundo dele isolado, sempre querer não gostar de barulho, ter problema com comida, com cheiro, sensibilidade de dor, ser heterolesivo ou autolesivo, que é autolesivo é quando ele machuca alguém, morde, arranha, aquela coisa tal. Ou quando ele é hétero, que ele se machuca, né? Bate cabeça na parede, se morde. Então, se vinha toda essa questão, já vinha de muito tempo, dizia que era mãe geladeira. E aí foi vendo com o passar do tempo, com os estudos, com tudo isso, que não era. Realmente é uma questão de genética e tem muito mais de 50 anos. Muito mais. Eu não tenho certeza, não. Mas tem bem mais do que isso. Quantos graus nós podemos identificar no autismo? Ou não tem essa... Não, chegou um tempo de dizer que tinha 1, 2 e 3. Né? Alto, leve e era leve, moderado e grave. Podemos considerar assim, mas a gente hoje avalia por tipo de suporte. Então, se ele é uma criatura, uma criança que seja leve, é um suporte leve. Então, pode ser uma criança que não precise de um suporte, que só uma adaptação nas terapias funcione, que ele vai ter uma vida normal, ele vai dirigir, ele vai para a escola, ele vai aprender, ele vai se alimentar, ele vai tomar banho, mas para isso eu preciso do suporte da terapia para fazer ele evoluir nessa linha. Se eu tenho uma situação que já mexe com o cognitivo, com o intelectual, uma dificuldade motora, então eu tenho um suporte mediano. Então eu vou precisar de uma pessoa comigo realmente e um tempo maior de terapia para conseguir regrar a vida dele. Agora, se esse autismo vem com as comorbidades que a gente chama, que é a deficiência intelectual, que é o TDAH, ou o TOD, que hoje a gente sabe que tem a tríade, né? Então o que acontece? Aí a gente precisa de um suporte maior, um suporte com medicamento, um número maior de terapia. Então eu preciso do psicólogo, eu preciso do fono, do terapeuta ocupacional, do neuropsicopedagogo ou do psicopedagogo e todas as terapias que vai fazer a gente conseguir regrar uma vida para ele. Tem como? Tem. É fácil? Não. É lento? Demais. Mas a gente consegue. A gente tem aí casos de crianças hoje que já são adolescentes, temos até adultos que, com a terapia, com a insistência, com um programa de vida realmente regrado e com a parceria entre escola, pai e clínica, a gente consegue. Ele chega, você percebe que tem, né, que é diferente, que tem um problema, mas que tem uma vida regrada de educação, de saber entrar, de saber sair, de conseguir se comunicar, mesmo não sendo verbal, mas a gente tem os meios de comunicação assistida que faz com que isso aconteça. Então a gente já vê que os suportes chegam para isso. Então hoje a gente não diz mais se é 1, 2 ou 3, a gente vai pelos níveis de suporte. Certo, mas digamos assim, leve e moderado. Vamos trabalhar esses dois. A nível de escola, aprendizagem, precisa de um acompanhamento especial? Precisa. Sendo leve e moderado? Precisa, porque, veja, ele é leve. Ok, ele vem para a escola, ele socializa, mas ele está sempre no cantinho dele, ele não gosta de participar do social, ele ainda tem um problema com o barulho, que aquilo ali incomoda ele. Então, eu preciso de duas situações. Eu preciso de um acompanhamento que não deixe ele sempre com uma pessoa fazendo por ele. Quando você citou a questão da fono, um problema que a gente tem é assim, a mãe é nossa defesa como mãe.
Eu digo a todas elas, é nosso, isso é nosso, a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Antes dele, quando olha para mim, eu já sei, é água. Quer água, né? Tome água. Não espera ele dizer água. Ela diz por ele água, ela entrega a água ou pega a água para ele. Então, quando a gente fala no suporte para uma criança leve, é justamente essa. Eu preciso delegar que ele tenha autonomia para ser uma criança funcional. Ele precisa funcionar. Então, eu vou dar a ele situações para que ele tenha um projeto de vida dentro do social, dentro do cognitivo, dentro principalmente do raciocínio lógico. Se ele não consegue ter um raciocínio lógico, vamos dizer, chegou na escola. Então, chega na escola, senta, tira a bolsa, abre aqui, tira a agenda, começa a fazer a atividade, corrigir a atividade. Então, eles precisam de um suporte que comece a delegar que ele precisa fazer essas ações. Senão, ele vai chegar e vai ficar aqui. Sentou. Não tem? Então, esses são o suporte. Que seguindo essa rotina, ele vai embora e não precisa mais que ninguém mande. Ele já chega e ele já sabe que tem que fazer. Então, eu começo introduzindo devagarzinho no intervalo, uma porta meio aberta, ele de lá escutando barulho. A permissão do abafador, eu já posso levar ele com o abafador, que é ótimo. Até para a gente que estuda, que tem essa correria de dia a dia. O abafador é um sossego assim para o juízo. Então, são essas condições. Então, hoje, até assim, conversa com a promotoria, esses dias, a gente vendo até com o doutor Sérgio, um promotor do Recife, da área da inclusão, o que é que ele diz? Se uma criança é um suporte leve e ela consegue se adequar, responder ao estímulo do professor, entendido que, dentro da lei da inclusão, diante das suas necessidades acadêmicas, pedagógicas, ele acompanha tudo, você consegue fazer aquela intervenção, eu não tenho que colocar ninguém para que seja o suporte, vamos dizer, está do lado, fazendo por ele, insistindo que ele faça. Eu vou dar a ele autonomia. Na questão do autismo, no suporte 2, então eu já tenho o quê? Eu posso ter um problema intelectual, uma deficiência intelectual na área cognitiva, que prejudica a área de raciocínio lógico e eu não consigo. Então, ele está no 3º ano, no nível do infantil. Pela idade, pelo processo, para acompanhar, ele foi. Mas ele está no nível do infantil. Então, ele corresponde às atividades adaptadas, que a lei diz que o aluno não é da atendente educacional, né? Não é da AT ou terapeuta da sala de aula, mas ele é do professor. Então, o professor é quem determina a atividade, como é que vai ser o progresso dele, e aquela pessoa que está ali para assessorar vai conduzindo ele naquele estímulo maior do que o suporte 1. Ele já precisa de um suporte maior, uma atividade mais adaptada, um contato ocular forçado realmente, para ele ter contato com aquilo que a gente quer que ele responda e que ele faça. Entendi. E esses tempos eu também fui fazer uma matéria que ele fala que é um novo modelo de escola, novo modelo de escola, onde que as criancinhas, na hora de servir ali o café da manhã, o lanche, alguma coisa, era posta uma mesa e as crianças eram incentivadas a ir buscar e se servir. Ninguém servia. E eu achei aquilo muito interessante, né? E baseado nessas informações, Elaine, qual dica a gente pode passar para as mães para que elas possam ajudar? Se ela já tem as informações, se é leve ou moderado, né? Vamos tratar esses dois casos. Quais são as dicas que você daria para que elas pudessem ajudar as crianças e não fazer o que você acabou de falar, né? Ah, você quer água, então ele nem falou, já foi buscar água, né? Olha, isso é o que a gente diz de incentivo. Eu preciso fazer com que ele... A primeira coisa que eu digo às mães é assim, mãe, a lei da vida a gente não é eterna. Antigamente a gente sabe que na lei da vida a gente é enterrada pelos filhos, né? E quando você se for, quem vai cuidar dele? Você vai deixar que ele fique nessa situação? Então, vamos agir agora, enquanto dá tempo? Então, eu preciso ensinar ele a tirar a roupa, a vestir a roupa, a escovar os dentes, a pegar o alimento. Pronto, eu tenho um rapaz agora de 23 anos que eu estou ensinando ele a pentear o cabelo. 23 anos. Eu agora ensinei ele a fritar ovos, eu ensinei ele a colocar o almoço dele. Então, veja, olha o tempo perdido com esse rapaz. Então, quando eu começo de pequeno, o que é que a mãe precisa? Incentivar a sentar, incentivar a calçar a sandália, incentivar a pentear o cabelo, incentivar a colocar o alimento. A gente não vai deixar pegar no que é quente. Essa mesa de café da manhã é perfeito. A autonomia de se levantar, escolher o que ele quer comer. Até porque a seletividade alimentar é um agravante no autismo. Grande.
O problema da alimentação no autismo é severo. Então, quando eu faço com ele esse processo de deixar ele ali no meio daquele monte de coisa, mesmo que ele não coma, mas ele teve o interesse de pegar, ele vai ter o interesse de provar. Então, eu posso fazer o estímulo que ele vá, que ele faça. E aqui atrás, no suporte, eu insisto para que prove, para que veja o gosto, a textura, que isso tudo são os agravantes, né? A textura, se é mole, se é colorido, se é branquinho. Então, cada um tem um jeitinho. Então, o que a mãe precisa hoje é realmente isso, estimular. Então, senta com ele para brincar no chão. Um problema gigante que a gente tem é a questão do telefone, do tablet com essas crianças. É regressão de mais de 100%. Com a questão desses meninos por conta disso. Se eu não sou social, já tenho uma dificuldade enorme de raciocínio, não consigo me comunicar, e eu estou aqui, ó, na tela, eu estou falando com quem? O que é que está me dando aqui para que eu seja, né, de retorno? Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem, que às vezes as mães se chateiam quando a gente realmente precisa tirar a tela. Né? Para a gente alcançar os objetivos da terapia, eu preciso sentar com você no chão, botar os brinquedinhos aqui e a gente começar a brincar. Vamos empilhar, vamos fazer o pareamento. Eu faço uma modelagem, você segue aquela modelagem e eu vou vendo o seu contexto. Porque quando eu sento no chão para brincar, a terapia é brincar. Tudo bem, é uma brincadeira. Mas eu sento com você, eu lhe dou uns carrinhos, lhe dou uma torre, lhe dou uns brinquedinhos. E aí eu começo aqui conversando, porque o normal da criança é brincar de carrinho. Não, porque eu passei na ponte, né? Aquela conversinha assim brincando, eles não fazem. Então eu não estou trabalhando meu raciocínio lógico. Eu não estou trabalhando situações de vida que vai acontecer um dia. Né? Quando a gente brinca de boneca, é porque o bebê vai fazer a comidinha. Então, não é uma expectativa de vida. Eu não olhei alguém fazer, estou fazendo. Então, se eu fico na tela, nada disso ensina. Se em casa não estimular essas situações, ele já tendo um espectro do autismo, sendo um nível médio ou um suporte leve, ele não vai ter esse raciocínio. Então, eu preciso do estímulo. Eu preciso sentar no chão, eu preciso brincar, eu preciso levar para correr, eu preciso incentivar a andar de bicicleta, eu preciso colocar ele para acender e apagar a luz, ensinar que aqui tem que ficar apagado porque saiu da sala, ensinar ele a tomar o banho dele, ficar aqui em pé olhando, bora, lava um bumbum, passa a mão no cabelo. Então, se eu não fizer, ele não vai ser funcional. E aí vem as dificuldades. É a respeito da mãe que levou o filho e que naquele momento eu falei que eu senti que ela queria que a doutora dissesse que ele tinha alguma coisa. Sim. Será que essa minha impressão que eu tive, isso se dá devido a algum benefício que a criança possa receber do governo, enfim, alguma coisa desse tipo, Elaine? Hoje é um agravante que a gente tem essa questão. Veja, toda sexta-feira a gente atende, que eu trabalho junto com o doutor Emiliano, o psiquiatra infantil, e a gente atende junto na sala. Então, toda sexta, a gente atende de 14 a 10 crianças. Toda sexta. Então, lá, vamos botar 10. Dessas 10, 3 é volta. 7 são pacientes novos que vão começar na triagem com a gente. E a gente percebe que acontece nesse primeiro momento que eu estou lhe vendo, que eu estou tentando entender a situação, já o senhor vai me dar o laudo? Né? Então, acredita que, dando esse laudo, eu vou correr atrás do benefício, eu vou ter Infelizmente, hoje é gritante essa situação. É tanto que o nível de dificuldade para conseguir esse benefício aumentou. Não é mais fácil chegar no INSS e tirar. Né? Hoje existe toda uma situação para realmente comprovar que a criança... Nossa equipe, nós temos o maior cuidado de, no mínimo, ser 2 a 3 meses de atendimento. Com a equipe, e dando feedback ao psiquiatra, ao neuropediatra, para que a gente feche realmente de certeza quais as condições que a criança tem. Então, a gente dá sim um laudo. Agora, que é um agravante hoje, infelizmente. Ele pode em casa não querer interagir com ela. E ela dizer que lá ela fez com a fono. Às vezes acontece essa situação. Por quê? Porque o estímulo que ele precisa não é dado. Então é mais fácil deixar quietinho do que tentar o estímulo. Então, levando para alguém, vai comprovar que realmente o estímulo dele é muito pouco. Só que quando eu cheguei para você, eu lhe mostrei um mundo que eu tenho de observações, que você se identifique e lhe incentiva a fala, a conversar com alguém. Então, o que é que a gente tem cuidado? É se realmente ele interagiu com você dentro de todo o processo e a gente abre os leques para entender se ele interagiu com você, mas ele tem um problema social, de raciocínio lógico. Isso a gente vê muito. Por quê? Porque os CIDs, principalmente da deficiência intelectual, que a gente entra muito no TDAH e no autismo,
ele é do 70 ao 73, que são os suportes, né? Então, a gente vê que, para a gente fechar uma questão dessa com a criança do autismo em si, que não é só o CID-84 que diz que é autismo, mas o que vem junto com ele, é se realmente esses leques que se abrem, que ela diz que em casa não fez e aqui com você fez, se é devido a um processo social, se é um processo de estímulo, se é um processo intelectual. Entendeu? Então, por isso que a gente não tem como fazer. Eu particularmente, eu não vejo, não acho certo quando você dá de primeira um laudo. Sim, eu sei, porque o menino chega cansado, viajou, foi para a médica, aquela coisa toda, já chega lá sumamente estressado. Então, quando eu entro no consultório, eu não tenho respaldo. Ou eu vou estar dormindo, ou eu vou estar totalmente irritado com a situação que está acontecendo. É criança, né? Então, acontece. Então, eu não posso laudar diante de uma situação de uma consulta de 30, 40 minutos. Eu não tenho como. Agora, eu posso entender sua fala, junto com minhas perguntas. Mãe, você viu isso? Tem todo um monte de anamnese que a gente faz com a mãe na hora e ela vai respondendo, né? E daí a gente faz anotações, manda para a equipe e a gente, naquelas anotações que foi feita com o psiquiatra, a gente começa a estudar as brechas. Então, o psicólogo entra na área psicológica, eu entro na área cognitiva, né? A fono entra na área de fala. E aí a gente fecha. O que a gente chama de PQS. Então, a gente fechou aquilo ali e a gente tem certeza de como conduzir a situação. Então, muitas vezes, essas crianças, é como você está dizendo, quando a gente fecha, eu não tenho problema. Eu tenho uma criança viciada em tela, que para ficar quieta, eu entrego o telefone e eu perdi a socialização. Quando a gente retira a tela que começa os estímulos, a criança é outra. Por quê? Porque hoje, a criança, hoje não é feita a criança de antigamente que tinha, né, esse desenvolvimento. Não, hoje é uma criança mais lenta. E aí, quando eu coloco na tela, mas ela é muito inteligente, ele acha tudo no telefone. Acha, ele tem memória fotográfica. É verdade. A gente vê muito essa fala, né? Pois Os é. meninos hoje são muito, abre aspas, espertos, conhecedores, mas em um lado só tecnológico, em outro desenvolvimento eles Não acabam... tem. Não tem. Por quê? Porque é a memória fotográfica que permite ele fazer essa conexão. A minha visão, ver aquilo ali é o que eu gostei, acabou. É tanto que a inteligência artificial, você começa a ver alguma coisa no Instagram, curtiu, o que é que fica aparecendo direto para você? Qualquer coisa relacionada àquilo que você curtiu. Então, se ele abrir uma única vez no YouTube para ver a galinha pitadinha, quantas vezes mais não vai abrir vídeo sobre ela? Então, olha, ele achou lá o que... Por quê? Porque a inteligência artificial lá do seu telefone é quem possibilita isso para você. Então, existe a questão do QI, do conhecimento da inteligência. Lógico que existe. A gente sabe que tem um menino que é inteligente até demais. Mas aí vem essa questão, né? Eu fiz esses dias, fechei um círculo com uma criança que a gente acredita, esse menino é autista. Eu digo, autista, mas superdotado. E eu com aquela coisa inquietando, eu digo, minha gente, tem coisa errada aqui. E doutor Emiliano, por quê? Eu digo, tem coisa errada nesse cognitivo, não tá batendo. Aí quando eu fechei novamente, que eu trabalhei novamente, o quê? Eu não sei o nome direito, porque eu não me ligo nisso. É algum desenho que tem, acho que números, blocos, o nome é bloco em inglês, e as letras. Então, o menino sabe de 0 a 1000, o menino sabe as letras, o menino consegue fazer bola, bula e tal, não sei o quê. Eu mostrando a letra e ele me formando a palavra. Mas o menino de 4 anos, já nesse patamar todinho, mas o quê? Eu tenho um processo de autismo, eu tenho uma memória fotográfica e eu sou totalmente viciado de 5 a 6 horas por dia assistindo isso. Então, eu codifiquei os números e as letras, mas quando eu tiro do contexto de memória fotográfica, que eu começo a sentar ele, papel e caneta, e puxando pelo som, né? A, B, do B, ele não vai. Então, eu tenho o quê? A memória fotográfica, eu não tenho uma cognição de cognitivo de aprendizagem. Então, eu não tenho o QI para aprendizagem da idade dele. O que ele faz é uma representação do que ele tanto assiste. É tanto que quando começou a tirar as telas, ele começou a ficar agressivo. Porque eu não tenho mais aquele, né? A abstinência do jeito que existe para quem bebe, existe para tirar esses meninos do telefone. É a mesma situação, de choro, de grito, de ficar bravo, de tudo se chatear. É a mesma situação, a dependência é terrível. Então, aí a gente fechou e viu que realmente é o que eu estava dizendo. Ele tem uma memória fotográfica, mas ele não tem um cognitivo no pedagógico. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Eu te pergunto, qual é a tua maior dificuldade enquanto neuropsicopedagoga?
no relacionamento criança-família? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, eu vou dizer a você assim, questão SUS, tá? Em particular também, veja. Você vem para mim para uma consulta de 30, 40 minutos. Ok. Então eu sento com você, faço um planejamento e você vai voltar para mim daqui a 15 dias, porque você sabe que o processo é muito. Então, nesses 15 dias, nossa equipe tem a preocupação de lhe dar atividades para você fazer nesses 15 dias. Beleza. E aí, quando volta nos 15 dias, vamos, mãe, repassar o plano para a gente ver o que fez. Foi que ele melhorou? Me diga como é que tá. E aí diz assim, e era para fazer? Então, eu não tenho como em 30, 40 minutos resolver a vida. Eu preciso que nesses 15 dias você trabalhe. A equipe da educação, que eu conheço aquele menino da escola, eu mando o feedback. Ó, aperta aqui. Olha tal atividade. Ó, trabalha isso aqui com ele. Beleza. Mas e a parte que eu trabalho quando eu entro na aplicação do ABA? Que é justamente o controle desses comportamentos inadequados. Né? Quando é a questão do morder, a questão do tomar banho, toda essa questão que vai além, não só a parte da neuropsicopedagogia, que aí eu abro o leque para atender das duas formas. Então, a gente não tem esse feedback dos pais, infelizmente, que às vezes é aquela questão do laudo. Entendeu? Entendi. Aí, hoje, o que é que o INSS manda para a gente? Não tem a prova de vida? Então, hoje a gente recebe a questão de saber se os meninos estão fazendo a terapia. Agora mesmo, um pai me procurou lá na questão do SUS para que eu atenda o filho dele de 27 anos, porque nunca estudou e nunca fez terapia nenhuma. E aí o INSS bloqueou o benefício dele. Autista, severo, sem comunicação, não verbal, totalmente dependente de alguém. Eu culpo o pai? Não. O rapaz de 27 anos, esse tipo de criança dele, você acha que era fácil o pai colocar esse menino na escola? Alguém ficar com ele, fazer o processo que hoje a gente tem conhecimento para fazer? Não. É culpa dele? Não. Ele recolheu a cria com medo do que poderia acontecer e dos olhares. A gente sabe que esse olhar pesa. Isso é muito difícil, esse olhar dentro das escolas. Né? Não existe a empatia. Então, o que acontece? Esse menino perdeu o benefício. E aí o INSS quer que prove que ele está fazendo todas as terapias para poder liberar novamente o benefício dele. Existe a possibilidade de, durante esse processo de terapia, uma criança ela chegar a um nível X que ele não precise mais do benefício e consiga ingressar no mercado? O que a gente tem pode acontecer, né? Deus pode tudo. E Deus sabe que aquela criatura precisa sobreviver e ele vai fazer de acordo com que ele acha que é necessário. Porque tudo que a gente faz, Deus tem que estar ali presente para mostrar o caminho. Então, o que acontece hoje é assim, vamos dizer, o autista, ele leva, ele lê, ele escreve, dirige, tem a vida dele. E aí ele conseguiu um benefício, ele tem um benefício. E aí a empresa lhe chama, porque toda empresa tem um percentual, se eu não me engano, de 60% a 70% de vagas para o PCD, portador de deficiência. Né? Pessoa com deficiência. Pronto, eu vou lhe dar um exemplo. A IASAC. Nós temos vagas ilimitadas. Mas a gente não consegue a pessoa para ir. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o meu benefício. Então, eu fui procurar um advogado, fui conversar para saber, né, como é essa questão. Então, o que foi que ele me disse? O benefício é bloqueado. Você começa a receber o dinheiro da firma. Se tiver direito a plano de saúde, vale transporte, tudo. Você recebe tudo tal qual manda o figurino. E seu benefício está aqui bloqueado. Quando você sair daqui, você volta no INSS, sua posição de deficiência não mudou, seu benefício é liberado novamente. Tem situações que, às vezes, de acordo com a deficiência, você ainda fica com 50% do benefício do BPC e ainda fica com seu salário no lugar que você está trabalhando. Eu acredito também que o outro lado ele pode ser dificultado devido o pai tem que levar essa questão de locomoção, dependendo da distância da casa à empresa, e isso também pode dificultar nesse processo. Tem um cuidado, tem um medo, tem um olhar do outro, né? Eu acredito que essas vagas de PCD, pelo que eu entendo, infelizmente, tá? Eu vou dizer assim, como pessoa, infelizmente, você sofreu um acidente e ficou sem um dedo. É um PCD. Você teve um problema, amputou uma perna. É um PCD. Então, o que eu observo é que existem as vagas, mas se eu tiver um problema intelectual, eu não tenho vaga. Entendeu? Eu tenho vaga se eu tiver só um problema motor. Então, e aquele que a gente trabalhou o tempo todo de terapia com ele? Porque existe um momento que a gente leva no mercado, entrega, olha, tome, R$10, você vai comprar seu lanche.
Você pegar um autista, entregar R$ 10, que ele não sabe o que é, e mandar ir para o mercado para comprar o lanche dele, e a gente treina. E ele aprende a pegar a nota que é 10, ele aprende a comprar o Danone, o biscoito e ainda pede o troco. Então ele tem competência para isso. Sumamente organizado. Né? O síndrome de Down, comunicativo, prestativo, né? Sumamente. Pronto. A gente tem lá no Senet um menino chamado Renato, 20 e poucos anos, e ele trabalha já. Ele trabalha lá dentro da empresa. Na área do TA, que é a terapia assistida por animais, ele está lá trabalhando a psicomotricidade junto com os terapeutas, e ele é um dos que é paciente, mas também trabalha dentro do ambiente. É lindo. É fácil não, mas ele faz o trabalho dele. Vamos, corra, pegue, auxilie, guarda material. Essa é a importância. Então, se existe a condição, se existe a vaga, pode existir um olhar, né? Eu não posso cobrar dele 100%, mas até o limite dele eu cobro quanto? Quanto eu posso fazer para que ele seja uma pessoa da sociedade? Então, a gente luta tanto com as terapias, a gente dá um padrão, dá uma condição de socialização, né? Principalmente quando a gente diz na área escolar, na área social, porque o BPC mesmo manda para a gente, para assistência, um exercício, tipo um questionário de 118 questões, que avalia o seu município. Escola, saúde, recurso, transporte, acessibilidade, e a gente responde junto com os pais e envia de volta para saber como está o andamento disso no seu município. Se eu não responder junto com você e mandar lá que o seu documento é o mesmo, eles bloqueiam o benefício da criança, porque ela não está incluída em nenhuma das situações do município. Nem assistência, nem saúde, nem educação. Então, onde é que essa criança está? Se nem da infraestrutura eu reclamei que não tem acessibilidade para entrar na igreja. Então, até isso eles questionam. E a gente precisa dar o feedback todo ano a respeito disso. Então, eu acho que é uma mão de ida e vindas. Né? Precisa ter um olhar dos dois lados. Eu já vejo assim, é feito uma amiga minha diz, Lidiane Barros, a gente morre e não vê a inclusão. A gente busca ela. Sou pessimista não, é a realidade. Né? A gente faz de tudo, a gente abraça a causa, a gente leva a solução, leva o PDI, que é o plano individual de cada um, a gente leva tudo. Mas ainda é muito difícil, porque é uma área muito difícil de trabalhar. Para o ser humano é muito complicado. Eu acredito que o sistema governamental, às vezes a dificuldade dos pais também, tudo isso é uma questão que a gente precisa levar em consideração, né, Elaine? Existe, olha, a questão da aceitação da própria família, que a gente chama de estado de luto. Porque, vê, você vai para mim com uma criança. Eu trabalho dessa forma. Elaine de Ló. Você vai para mim, o psiquiatra manda você me procurar. Quando ele já manda com interrogação. Eu já sei o que é que ele quer. Então, numa primeira consulta, numa triagem que eu faço com você, eu já tenho noção do que é o problema. Mas eu tenho o direito de jogar isso em cima de você? Não tenho. Então, o que é que eu faço com as minhas mães? Eu começo fazendo trabalhos onde eu sei que vai dar errado, mas ela precisa ver que deu errado. Aí ela vai dizer, oxe, ele não faz mesmo, não. Mãe, a senhora viu que a senhora estimulou? A senhora viu que a senhora... Ele não faz de jeito nenhum. Nunca percebi que ele não fazia isso. Então, eu estou conhecendo a minha cria. Eu estou começando a ver onde é que está faltando uma correção para a gente organizar essa vida. Então, você vai seguindo junto e você vai entendendo o seu filho. Então, quando vir a questão do laudo, eu não vou ter um luto daquele que fica naquela situação que a gente realmente chama de estado de luto. Você chega com uma criança e sai com outra. Você tem um filho que você programou aqui e eu vou lhe entregar um laudo lhe dando outra situação, outra criança totalmente diferente. Conduta, modo de vida, alimentação, medicação, tudo. Que você não tinha nada, agora tem tudo. Então, para mim, que isso não seja tão doído, porque tem hora que a gente sofre com ela, porque a gente vê como é difícil, é importante o quê? Que a gente dê esse espaço na terapia para que ela vá entendendo o que está acontecendo e ela vá se aceitando. E ela vai aceitando a situação. E não olhar com um olhar de coitadismo. Você tem que olhar com um olhar de ser humano que meu filho pode e ele vai conseguir, na necessidade dele, na competência dele, a vida dele. Ser funcional na vida dele. Então, a gente trabalha muito isso com a mãe. Não existia o coitadismo. Não existia assim, deixa fazer tudo o que quer, porque o bichinho. Né? Porque é como a gente fala, existe... o processo parental, que é justamente esse com os pais, que a gente sabe que existe a criança com deficiência e existe a criança mal educada.
Então, a gente não pode permitir, porque se eu já tenho a dificuldade de aceitar as situações, eu preciso ter mais regras, mais controle. E consegue. Não é fácil, não, mas consegue. Essa semana eu vi uma reportagem que foi feita, uma reportagem municipal de um evento ao qual você participou. E eu vi um jovem, eu vou chutar aqui, eu acho que ele tinha uns 18, 20 anos, cantando parabéns. Ah, meu Deus do céu, como a linda de tia, né, João? Ele mesmo. Aí eu te pergunto, Elaine, qual é a sensação que você tem quando vê uma situação dessa assim? Eu acho lindo. A gente que trabalha com eles, pequenininho, sabe, que a gente vê. Daquela bobagem dele de pedir o parabéns, da festa, ele mesmo cantar, ele mesmo dizer com quem vai casar. Aquilo tudo ali é muito lindo. Porque é inocente demais. Entendeu? Eles são inocentes demais. Eu digo assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que a inocência deles, até na questão de ser birrento, de bater no outro, de morder o outro, é uma condição de defesa inconsciente que ele tem. Então, às vezes, eu me chateio até nas escolas, porque diz assim, esse menino é ruim demais. Esse menino, minha gente, é uma condição neural. É isso aqui que tem uma brechinha, um cantinho ali, que precisa ser trabalhado. E aí eu preciso ver essa situação. A questão dele, a questão do bem gordinho que tinha, que eu fiquei por detrás mexendo com a mão dele, porque a gente precisa dar o suporte. São crianças que nunca foi na escola. Né? Foi criança que passou um tempão, 7, 8 anos, numa escola particular, que não tinha progresso. Hoje é outra. Eu tenho outro lá bem grandão de 28 anos, que é o 2º ano dele na escola. Agora que está fazendo coordenação motora fina, pegando no lápis e cobrindo tracejo. Está iniciando para a gente chegar nas vogais, mas está indo. Então, isso é bonito demais de ver. A gente vê essa evolução, é tão pequenininho, fazer a ponta do lápis, pegar numa tesoura, meter o dedo na tinta, perder aquele problema de sensibilidade por conta de tinta. A gente vê todos esses leques, né? Então, é isso que a gente busca, é possibilitar isso aí. Então, os pais tinham que ver realmente isso. Que quando a gente faz, é feito, eu digo, a gente não faz para aparecer, mas para mostrar a eles. Eu preciso mostrar que eles são competentes, que eles são capazes dentro da necessidade deles. A partir do momento que eu consigo botar um autista no canto daquele, com o barulho daquele, e a gente consegue manter o controle, e ele fala assim, eu não sei se eu corro, não sei se eu fique, né? Ele fica assim, eu quero ficar, eu quero ir embora. Mas a gente consegue. Mas aí eu consigo porque eu tenho uma equipe que pega pesado, e eu tenho uma mãe e um pai que confia na equipe que segue o tratamento em casa. Aí a gente consegue. Aí a gente tem evolução. Mas se eu não tiver essa parceria, eu não vou ter evolução. De nenhum. De nenhum. E a situação dele é bem delicada. É um menino que perdeu a mãe, né? Ele mora com o pai, com outro irmão. A gente sabe a dificuldade dele. E ele é aquela alegria de vida. Eu quis esperar você falar toda a evolução que teve daquela última live, no nosso encontro, né, para esse agora. Eu sei que tu és graduada, tu és pós-graduada, né? Mas aí a pergunta é, de onde vem tanta motivação? Meu amigo, eu acho que é Deus. Já é meu. O menino diz assim, mamãe, eu acho que esse menino lhe segue, porque onde a gente chega, né? Oxi, não acredito nisso, não. É tanto que dos meus 3 filhos, o meu de 19 já faz a mesma coisa que eu. Ele já trabalha com criança com deficiência, ele já é psicomotricista, está se formando em fisioterapia. Mas ele, de tanto ir comigo para as festinhas das crianças, que ele, mamãe, deixa ele ajudar. Aí é vestido de palhaço, não sei o quê, ele pequenininho, 8, 9 anos. Eu digo, vamos. E ele foi vendo, e hoje ele diz que a simplicidade e a inocência é o que faz a gente ter vontade de ajudar. É a gente ver que tem uma perspectiva ali de uma necessidade de um dedinho para ver evoluir. E, infelizmente, tem muita gente que usa isso como só um meio de vida. E não ganha com isso, não, porque a gente vê que aquele ser humano é quem precisa. Então, às vezes, eu uso muito da emoção e tem que dar um, sabe? Opa, segura aí. Aí, às vezes, eu tenho que ser rígida, eu tenho que ser braba. Eu reclamo. A mãe fica assim, eu digo, aqui é comigo. Deixa comigo. E daqui a pouco está todo mundo se cheirando, está todo mundo se abraçando, porque existe a necessidade de ser preciso nos comandos. Se eu tenho uma dificuldade de entender o que é certo,
Você precisa dos meus comandos. Então, às vezes, mas Elane é grossa, Elane fala grossa, Elane não sei o quê. Já é meu timbre, já é meu, e a necessidade que eu tenho para que se faça entender. Então, naquele mesmo momento, a gente já vê a resposta que é contrária. É o cheiro, eu abraço, eu boto aqui, eu carrego, às vezes eu tô com a porta fechada, eles gritando. O povo fica em pânico, meu Deus, tá acontecendo o que lá dentro? Daqui a pouco ele sai. Quando ele vai já chegando lá fora, eu digo, ei, seu pirulito. Porque eu não prometo, se ele ficar quieto, eu vou dar o pirulito. Eu dou o pirulito porque ele ficou quieto. Então, quando ele vai embora, eu digo, agora você vai ganhar, mas eu não lhe prometi. Mas toma o pirulito. Então, são essas situações. Então, é muito meu. Sabe? Eu acho que cada um tem um dom, né? Cada ser humano tem um dom. Eu acho que o meu é justamente esse. É a questão de ver aquela necessidade para ajudar. Eu vejo que você é uma pessoa assim que tem imposição. É firme, né? Mas você demonstrou aqui ser uma pessoa dócil, bem emotiva, né? As lágrimas quase chegou aqui quando a gente falou do rapazinho cantando parabéns. E aí, assim, eu queria ver, Djelaine, não uma frase que eu ouvi ou alguém disse, que a gente morre e não vai ver a inclusão de uma forma que tal. Mas na sua perspectiva, você, Elaine, no meio que você vive... Eu já vejo. Vamos dizer assim, no contexto global, né? Perspectiva de lei, o que manda o figurino, né? O outro entender o que é a posição dele, o que precisa ser feito, que é a obrigação dele ou não. Isso aí eu sei que é muito difícil, porque é o outro. Trabalhar com o ser humano, trabalhar com o outro é muito difícil. Ninguém tem a mesma visão. O que é bom para mim não é bom para você, né? É por isso que existe o ser humano e dá tudo certo, porque um tem que ser diferente do outro. Mas dentro do que eu vejo, na questão do trabalho que a gente faz, vamos dizer, no município, lá, nesses 8 anos que a gente está nessa luta, eu já vejo. Eu já vejo a questão de estar em sala de aula, eu já vejo a questão das atividades adaptadas, eu já vejo a questão de levar para os cantos, de participar. Eu já vejo assim, a posição da atendente educativa. Não, vai ter que fazer, precisa fazer. Né? Eu já vejo que a gente tem um caminho que a gente segue. É fácil? Não. É feita a questão do ambulatório, é muito difícil. Pouco profissional para muita gente. Você já imaginou toda sexta-feira de 13, 14 crianças, 6 precisar do atendimento, toda sexta? O número de pacientes que a gente tem para atender, né, para a demanda do município, é muita coisa. É tanto que a gente já foi questionado pelo Ministério por que tem tanto, né? Que situação é essa? E foi visto no Cade Único que tem muita gente vindo da cidade de fora para lá morar, justo pelo atendimento, tanto de laboratório, quanto de escola, quanto a essa questão. A gente consegue alcançar os 100%? Não. Eu vou estar mentindo para você. Não tem como. É impossível, porque a cada dia o número cresce. E aí, às vezes, o atendente precisa sair, às vezes arruma outro trabalho. Cada um tem sua condição. Então, a gente busca atender da melhor maneira possível. Né? E quando é um aluno de um suporte 3, numa questão de socialização, de agressividade, a questão mais doída da situação, é aí que eu tenho uma dificuldade maior. De entender o que está acontecendo, de estar em sala de aula, do suporte da pessoa que consegue ficar com aquele aluno. Aí é que eu tenho dificuldade maior. Então, aí a gente ainda vê uma barreira muito grande pela dificuldade do profissional para com esse suporte. A gente tem infelizmente, eu tenho aluno que eu não consegui nem conseguir meses dele na escola por conta disso, por conta da falta do preparo de pessoas que aguentem o barco. Né? Mas a gente tem um percentual grande de atendimento. Então, eu vejo, no que a gente trabalha lá, eu vejo esse suporte, eu vejo como se busca, como se aperta, sabe? O que eu vejo. Lá, graças a Deus, eu vejo. Tem muitos cantos que a gente sabe que precisa melhorar. Mas no contexto assim, num contexto maior, infelizmente, a gente sabe que tem muitas barreiras ainda, mas eu acho por questão de pessoa mesmo, de ser humano. Porque a lei está ali para ser cumprida, né? Mas a gente sabe que a lei tem suas brechas, né? Aquela questão toda, que ainda não vai. Mas eu acredito que chega lá. A gente, nos pouquinhos, não está chegando lá em Camusim, né? Está chegando, verdade. Você acha que, por ser uma cidade pequena, essa inclusão ela é facilitada comparada às grandes metrópoles? Acho não. Eu acho mais complicado para a gente como cidade pequena. Por quê? Verba, recurso, contratação.
Entendi. Entendeu? Então, se eu tenho uma cidade maior, se eu tenho um nível maior, eu tenho uma questão que eu acredito que não é do meu conhecimento, mas a verba é maior, a possibilidade é maior, as licitações dessa questão toda burocrática é maior. Então, eu acredito que é mais fácil. Então, a gente consegue manter a formação, né? A gente tem todo o projeto. Então, eu acredito que no município maior, onde a gente possa ter mais gente, mais profissionais, dá para abranger a situação. Mas isso, não, de repente, não pode se comparar cidade pequena menos crianças autistas, cidade maior quantidade de autismo. Mas a gente tem uma cidade pequena que está entupida, né? Vamos dizer assim. Eu imagino uma cidade grande que... Uma cidade grande, o nível é... Mas se eu tenho um laudo, se eu estou no censo, se eu estou inscrito, se lá tem meus documentos dizendo, significa que tem uma pessoa a mais que precisa de quê? De suporte. Então, se isso tem, se eu declaro o censo, vem em cima de quê? Do aluno. O aluno da educação inclusiva, ele conta 2 vezes no censo, como suporte da sala do AE e como aluno do ensino regular. Aí, diante desse trabalho que a gente faz, a gente já ganhou 2 salas do AE para Camusim. Por quê? O censo. Se eu ganho o quê? Suporte de material. Entendeu? Entendo. Então, essas brechinhas pequenas a gente procura. Procura para ver a conquista, o ganho, que o trabalho está sendo feito, eu preciso ter um respaldo. E a gente tem. Olha, e só comentários positivos aqui no Instagram sobre a sua pessoa, viu? E eu não deixaria passar uma pergunta que a Maria está fazendo aqui. Ela disse que não conseguiu assistir a live no início. E ela está pedindo aqui para que a gente desse uma pincelada aqui de como identificar uma criança com autismo. Eu acredito que pode haver uma necessidade, né? E ela aproveitar aqui o nosso bate-papo para esclarecer para Maria. Como identificar? Maria, a gente identifica na questão social. O que é que a gente observa? Se ele tem uma conduta de observar, de fala, de alimentação, questão do sono. Então, se é uma criança que não tem um sono regulado, não tem horário certo de sono, se é uma criança que você tenta dar certos tipos de alimento e ela não quer, ela rejeita, ela chega a vomitar, ela chega a... Já só de sentir o cheiro, tem, né, aquele processo. Se é uma criança que não é verbal, que ela não consegue falar com você, já está com 4, 5, 6 anos e você vê aquela dificuldade. Mas o que é que a gente tem que observar também? Se é uma criança que não consegue socialização, ela está sempre recuada, ela está sempre no canto dela, ela não consegue fazer nenhum tipo de comunicação, ela não consegue pedir nada a você, se ela está lá isoladinha no canto dela. Então, se é uma questão de dificuldade de manejo, de andar, se anda batendo sempre nos cantos, pode ser na questão do TDAH, lateralidade, né? Aquela pessoa toda desengonçada, que a gente vai corrigindo e sair. Então, a gente tem que observar essas situações. Tendo cuidado que eu preciso olhar a idade, eu preciso olhar o nível e eu preciso olhar como é que está sendo esses estímulos. Por isso, a gente aplica o PORTEG, que é de 0 a 6 anos, dentro do nível social, cognitivo, motor, higiene pessoal. Então, tudo que é base, até os 6 anos, a gente faz essa pesquisa, esse questionário com os pais e vai assinalando o sim e o não. O que é não, eu particularmente vou reforçar para que a mãe estimule. Se eu sair para o sim, ótimo, então eu tenho progresso, faltava estímulo. Se eu permaneço no não, com vários tipos de estímulo e eu não consigo, aí eu preciso realmente ter o cuidado, um olhar específico para ver se realmente é uma situação neural. Onde que tu hoje atende? Eu atendo no município de Camusim, na rede pública, né, meu atendimento, e atendo na escola Mãe Natureza e atendo no Pequeno Aprendiz, na parte institucional, né? Eu dou justamente um apoio para o professor, ensinando a técnica, a observação, conversando com os pais, encaminhando para médico, fazendo essa orientação justamente para a gente entender se é um problema da aprendizagem ou se vem para o autismo, TDAH. Agora mesmo eu não estou com o meu... vamos dizer, o escritório, a questão do pronto. Isso é um projeto que a gente está fechando agora, porque também eu estou assumindo como terapeuta ocupacional, então eu preciso de um consultório amplo, porque eu consigo trabalhar, né, todas as minhas situações dentro de um consultório amplo. Então, agora eu estou lá em Camusim
e consigo socorrer essas escolas nos dias que dá a brechinha, a gente consegue fazer esse auxílio. Mas consultório mesmo, só a partir do ano que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito que bem, gente. A gente conversou hoje com a neuropsicopedagoga Elaine Giló. Foi um prazer receber você aqui, Elaine. Muito obrigado. Eu acho que foi muito positivo, muito proveitoso as informações que você trouxe. Eu vou aguardar agora você abrir o seu consultório, ficar lindo e maravilhoso. Se Deus quiser. E a gente volta aqui para falar de novidades. Tá Se certo, Deus quiser. Tá certo, sim. Deixo com você as considerações finais. Eu agradeço, né? Quando precisar, a gente está à disposição para vir. E assim, vamos ter paciência, né? Vamos ter um olhar de esperança, vamos observar direitinho, não vamos sofrer antes do tempo, vamos ter cuidado na ansiedade de achar que o filho tem, achar. Eu não acho nada, eu tenho que ter certeza. Então, a mãe que vê certos pontos, certas situações, tenha paciência, busque o profissional, tenha cuidado no que vai ser investigado. Lembre que é seu filho, que é um ser humano que precisa ser funcional, que não tem você a vida toda para ser dependente. Dê a ele a oportunidade de uma vida saudável, de ser um ser funcional, né? Do mesmo jeito que a gente sabe que a mãe que já tem a situação, tenha força, tenha paciência, e acredite que Deus está ali vendo tudo, que lhe deu aquela criança, porque sabe que você tem a competência de ser a mãe dele, ele precisava de você como mãe. Então, tenha paciência que Deus está aí para abraçar todo mundo. E a gente, no que puder ajudar, estamos aqui. Ok, muito obrigado. Obrigado a você que esteve na audiência. Se puder, compartilha, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e até a próxima, assim, querendo Deus. Tchau, tchau.